Beleza, só dá o sinal. Declaro aberta a 15ª reunião da Comissão Tributação, Finanças e Orçamentos. Sob a proteção de Deus, começamos os trabalhos no dia de hoje. O vereador Djalma apresentou um requerimento, vou fazer a leitura. Pereira, 6 de dezembro de 2021. Requerimento, referente ao projeto de lei do Executivo 51/2021. Ao excelentíssimo senhor Argemiro da Silva Marques Neto, presidente da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Senhor presidente, requeiro a retirada da pauta da ordem do dia da reunião da Comissão de Tributação, do dia 6/12/21. Justificativa. Tendo em vista este vereador necessitar de um prazo maior para avaliação do referido projeto, tendo em vista o mesmo precisar fazer melhor avaliação do referido projeto, Djalma Lúcio Gouveia, vereador. O requerimento está em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os contra se manifestem. No caso aqui, eu sou contra, né, o requerimento. Você, João? Não, ele é contra o projeto, a colocação do projeto em votação da reunião. Se você acompanha ele, você se manifesta. Ou melhor, se você não acompanha ele, você se manifesta, desculpa. Então, foi rejeitado o requerimento do vereador Djalma Lúcio Gouveia por 2 votos a 1. Ordem do dia. Chamada para verificação do quórum. Argemiro da Silva Marques Neto, presente. João Vitor de Camargo. Presente. Djalma Lúcio Gouveia. Presente. Leitura da ata da 14ª reunião da comissão. Ata da 14ª reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos de 22 de novembro de 2021. Aos 22 dias do mês de novembro de 2021, às 14h15, sob a presidência do vereador Argemiro da Silva Marques Neto e com a presença dos vereadores João Vitor de Camargo, relator, e Djalma Lúcio Gouveia, membro, realizou-se a reunião. Após o presidente, constatando a exigência de quórum regimental, deu início aos trabalhos com a apresentação da ata da reunião anterior, que, colocada em votação, foi aprovada por todos os presentes. A seguir, foi feita a distribuição da seguinte matéria: Projeto de Lei 58/2021. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Programa do Município, Projeto de Lei número 59/2021. Dispõe sobre a alteração do percentual de suplementação por decreto junto ao Orçamento Programa vigente do município e o parecer do relator referente aos mesmos. Ato contínuo, o parecer foi apreciado por todos e após colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente realizou um interstício para a constituição do parecer final da comissão. Como nada mais havia a tratar, às 14h33, o presidente encerrou os trabalhos solicitando a lavratura da presente ata, que segue por todos assinada. Sala das reuniões, em 22 de novembro de 2021. Argemiro da Silva Marques Neto, presidente. João Vitor de Camargo, relator. Djalma Lúcio Gouveia, membro. Votação da ata. Está em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram. Está aprovada por unanimidade de votos. Leitura do parecer jurídico referente ao LOA 2022. Projeto de Lei número 51/2021 estima a receita e fixa a despesa do município Pereiras para o exercício 2022 e das outras providências. O projeto de lei 51/2021 foi encaminhado a esta procuradora para apresentação de um parecer jurídico, do qual segue exposto. A lei orçamentária anual é um instrumento de planejamento de curto prazo, 1 ano, utilizado pelos municípios com o objetivo de gerenciar as receitas e as despesas públicas em cada exercício financeiro. Ademais, compreende a programação das ações a serem executadas visando atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no plano plurianual. É o cumprimento ano a ano das etapas previstas no PPA em consonância com a LDO e com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Orçamentária Anual é a que fixa a despesa e estima a receita conforme nos ensina Giovanni Passeri, Administração Financeira Orçamentária, terceira edição, editora Jumpod-VM, 2020, página 61. Isso porque, ao fixar a despesa, libera o gasto, em convicção do que irá gastar. Estima a receita no sentido da dependência que existe da arrecadação. Para um exercício, somente haverá uma LOA. O período de exercício compreende entre
1 de janeiro até 31 de dezembro, cabendo a sua elaboração e aprovação no exercício anterior. Assim, o orçamento anual, em atendimento ao próprio princípio da nulidade, possui vigência anual, período também chamado de exercício financeiro, e que, por força do artigo 34 da Lei 4320/64, coincide com o ano civil. O autor acima citado nos ensina, as folhas 63, que o ciclo orçamentário das leis orçamentárias anual, LOA, é composto pelas etapas de 1. Elaboração, 2. Discussão, 3. Votação, execução orçamentária e financeira, 4. Controle e avaliação. O artigo 5º da Lei da Responsabilidade Fiscal dispõe em verbis que, artigo 5º, o projeto de lei orçamentária anual elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. A respeito do tema, o professor Fernando Gama, em Orçamento Público, aula 4, no site euvoupassar.com.br, epicocursos.com, nos ensina que, assim, com o artigo 5º da LRF, a LOA ganha mais ênfase, passando a ter mais importância. De acordo com a LRF, a lei orçamentária deverá ser elaborada de forma compatível com o PPA, com a LDO e com as normas da LRF, conter demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais da LDO, ser acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, bem como das medidas de compreensão à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Conter reserva de contingência cuja forma de utilização em montante definido com base na receita corrente líquida serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias destinadas ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Conter todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão. Conter separadamente na lei orçamentária e na lei de crédito adicional refinanciamento da dívida pública. Cabe salientar que a reserva de contingência deverá estar contida na LOA, conforme se observa no artigo 5º do presente objeto e sua forma de utilização, e o montante serão estabelecidos na LDO. Sobre o tema, dispõe em verbis o artigo 117, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da LOA. Artigo 117. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e os créditos adicionais, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal. Parágrafo 1º, as emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que modifiquem somente podem ser aprovados caso 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas as provenientes da noção de despesas, excluídas as que incidam sobre a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviços da dívida. 3. Sejam relacionadas a. Com correção de erros ou omissões. B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovados quando incompatível com o plano plurianual. Parágrafo 3º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara Municipal para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a votação na comissão competente da parte cuja alteração é proposta. Parágrafo 4º. Aplicam seus projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normas relativas ao processo legislativo. O professor Fernando Gama, em Orçamento Público, aula 4, no site euvoupassar.com.br, ainda nos ensina. A Constituição Federal trata dos orçamentos públicos anuais, estabelecendo que a lei orçamentária compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades na administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. O orçamento de investimentos nas empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. E ainda,
A Constituição Federal inovou ao criar 3 esferas de orçamento: esfera fiscal, de investimentos das empresas estatais e da Seguridade Social, o orçamento fiscal e o orçamento de investimento, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir desigualdade interregionais segundo critério populacional. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas com os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a. Dotação para o pessoal e seus encargos. B. Serviços da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e Distrito Federal, ou sejam relacionadas. A. Com a correção de erros ou omissões. B. Com dispositivos do texto do projeto de lei. É vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. E ainda, os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Cabe salientar que, referido o ensinamento acima reproduzido pelo artigo 117, parágrafo 5º da LOM, que dispõe em verbos. Artigo 117, parágrafo 5º. Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição parcial do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme caso, mediante créditos especiais ou suplementares com prévia e específica autorização legislativa. Parecer. Quanto à competência e iniciativa. Cuida-se do projeto de lei de competência do município, face do interesse local nos termos do artigo 3, inciso 1º e artigo 7º, inciso 3 da Lei Orgânica do Município, que dispõe em verbos. Artigo 3º. O município tem competência privativa de legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe ainda, entre outras, as seguintes atribuições: elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Artigo 7º. Cabe à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre assuntos de interesse local, observados as determinações e a hierarquia constitucional, suplementando a legislação federal, e fiscalizar mediante controle externo a administração direta ou indireta. 3. Votar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares e especiais. Artigo 115. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão, com observância dos preceitos correspondentes das Constituições Federal e Estadual. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 3º. A lei orçamentária anual compreenderá: 1. O orçamento fiscal referente aos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo município. 2. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direto ou indiretamente, detém a maioria do capital com direito a voto. 3. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados na administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos ou mantidos pelo município. Parágrafo 4º. O projeto de lei orçamentário será acompanhado de demonstrativo regionalizado dos efeitos decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Parágrafo 5º. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei. No tocante à iniciativa, cabe observar que é privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 68, inciso 16 e artigo 115, inciso 3º, ambos da Lei Orgânica do Município, que dispõe em verbos. Artigo 68. Compete privativamente ao prefeito, além de outras atribuições previstas nesta lei orgânica. 16. Enviar à Câmara Municipal projetos de lei relativos aos planos plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Artigo 115.
leis de iniciativa do Executivo estabelecerão com observância dos preceitos correspondentes das Constituições Federal e Estadual. 3. Os orçamentos anuais. Neste mesmo sentido, o artigo 165, inciso 3º, parágrafo 2º da Constituição Federal dispõe em verbis que leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. 3. Os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Portanto, quanto à competência e iniciativa, não se enxergam empecilhos à tramitação da propositura em comento, pois se encontra em consonância com a legislação vigente. Quanto à técnica legislativa, no que tange à técnica legislativa, insta observar que a proposição não merece retoques, eis que se adequa no tocante à sua estruturação aos ditames da Lei Complementar número 95/98. Quanto à legislação vigente, constitucionalidade e legalidade. A Lei Orçamentária Anual tem como fundamento a Constituição Federal de 1988 no título 6 da Tributação e do Orçamento, capítulo 2º das Finanças Públicas, seção 2º dos Orçamentos. A Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e das outras providências. E a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal. Na Lei Orgânica do Município de Pereiras, o fundamento encontra-se no capítulo 3º dos orçamentos. No regimento interno desta Casa de Leis, o fundamento encontra-se no título 8 do processo legislativo diferenciado, capítulo 1 das proposituras orçamentárias, seção 3 do orçamento anual. Não há óbice para qualquer questionamento do que se refere à constitucionalidade ou legalidade do projeto de lei. Disposições gerais. Observa-se que, conforme legislação vigente, existem alguns princípios que norteiam a elaboração do orçamento público. São eles: o princípio do equilíbrio, que consiste no equilíbrio entre receitas e despesas, está contido na Lei de Responsabilidade Fiscal, onde os gastos são condicionados à arrecadação. O princípio da universalidade, segundo o qual todas as receitas e despesas devem estar previstas na lei orçamentária. O princípio da anulidade significa que, para cada ano, deve haver um orçamento. Princípio da exclusividade, pelo qual o texto da lei orçamentária não pode conter outra determinação que não especificamente a previsão da receita e a fixação das despesas. Princípio da unidade, onde todos os gastos e receitas devem ser apresentadas em um único documento. O da não afetação, que diz ser proibida a vinculação de receitas e impostos a órgãos, fundo ou despesa, salvo algumas exceções legalmente previstas no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal. E o princípio da programação, ou seja, o orçamento deve ter conteúdo e forma de programação. Todos esses princípios e outros, como o da publicidade e transparência, encontram-se acolhidos em maior ou menor grau na ordem jurídica brasileira, alguns na própria Constituição Federal, outros na Lei 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro, outras no Decreto, Lei 200/67, que organiza a administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa. Alguns princípios importantes que norteiam o orçamento anual encontram-se previstos na Lei Complementar 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Alguns desses princípios estão previstos no regimento interno da Câmara Municipal de Pereiras, no título 8, capítulo 1 das proposituras orçamentárias, seção 3 do orçamento anual. Vejamos, artigo 349. A lei do orçamento conterá discriminação da receita e despesa de formar a evidência política, econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade,
universalidade e anuidade. Conforme já mencionado acima, caso tenha alguma emenda parlamentar, os vereadores e suas comissões deverão seguir o comando da lei que estipula que deve ser compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, bem como indicar os recursos para custear a despesa, que somente é possível mediante anulação, bem como a vedação, pois algumas matérias não podem tocadas como dotação para o pessoal e encargos, serviços da dívida e transferências tributárias constitucionais para os estados, municípios e Distrito Federal, com fulcro no artigo 166, parágrafo 3º da Constituição Federal, in verbis. Artigo 166, parágrafo 3º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso: 1. Sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 2. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a. Dotações para pessoal e seus encargos. B. Serviço da dívida. C. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios, Distrito Federal. Ou 3. Sejam relacionadas: a. com a correção de erros ou omissões. B. com os dispositivos do texto do projeto de lei. Outro ponto: o projeto de lei prevê a possibilidade de abertura de créditos suplementares até o limite de 10% das despesas fixadas, embora tenha alguns questionamentos se é constitucional ou não. Há alguns julgados permitindo uma pequena parcela para dinamizar a atividade estatal. Cabe informar que poderá não é um dever constar na lei, bem como o valor é razoável, conforme artigo 7.1 da Lei 4.320/64, in verbis. Artigo 7º. A lei do orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: 1. Abrir créditos suplementares até determinada importância, obedecidas as disposições do artigo 43. Quanto ao mérito das despesas, entendo que a Procuradoria Legislativa não pode invadir, pois deve ser tratado pelos agentes políticos desta Casa Legislativa em prol do interesse público, pois o povo concedeu parcela do poder para representá-lo, conforme artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. Da conclusão: diante de todo exposto, não se enxergam empecilhos de ordem constitucional ou legal a regular tramitação da proposição junto a esta Câmara Municipal. Cabe ao plenário avaliar sobre os prismas da conveniência e oportunidade a adoção da peça de planejamento orçamentário e financeiro proposta para o exercício de 2022. Por fim, trata-se de um parecer opinativo, ou seja, tem caráter técnico opinativo, que não impede a tramitação e até mesmo consequente aprovação. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, de forma específica, já expôs a sua posição a respeito in verbis. O parecer emitido do procurador ou advogado de órgão da administração pública não é ato administrativo. Nada mais é do que a opinião emitida pelo operador do direito, opinião técnico-jurídica, que orientará o administrador na tomada da decisão na prática do ato administrativo, que se constitui na execução ex officio da lei. Na oportunidade do julgamento, portanto, envolvido na espécie simples parecer, ou seja, ato opinativo que poderia ser ou não considerado pelo administrador. Mandado de segurança, número 24.584.1, Distrito Federal, relator ministro Marco Aurélio de Mello, STF. Este é o parecer salvo o melhor juízo. Pereira, 5 de novembro de 2021. Graziela Chagas Garcia. Leitura do parecer contábil referente ao LOA 2022. Parecer 3/2021, contábil, projeto de lei número 51, de 25 de outubro de 2021. Projeto de lei orçamentária anual para 2022. Introdução. Exercício, senhor prefeito da cidade de Pereiras, no cumprimento de suas prerrogativas, encaminhou à Câmara Municipal de Pereiras o projeto de lei que trata da lei orçamentária anual do exercício de 2022,
que estime e fixa a despesa do município de Pereiras. No âmbito da Câmara Municipal de Pereiras, o projeto tomou a forma do projeto de lei 51/2021, do qual trata este parecer. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano, também chamado sessão legislativa. Compete ao prefeito enviar à Câmara Municipal plano plurianual o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstas nesta Constituição. A Lei Orçamentária Anual estima as receitas e fixa a despesa do governo para o ano subsequente. Se durante o exercício financeiro houver necessidade de realização de despesas acima do limite que está previsto na lei, o Poder Executivo emite decreto submetendo-a à aprovação da Câmara Municipal, solicitando créditos especiais ou suplementares, ou nos casos especiais, como guerra, calamidade, comoção internas, dentre outros, emite créditos extraordinários sem autorização prévia do Legislativo, apenas anuência posterior. No caso dos créditos suplementares, estes podem ser solicitados através da própria LOA. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: a. O orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público e estatais, chamadas de dependentes, deficitárias. B. O orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto, não se aplica ao município de Pereiras. C. O orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 2. Aspecto formal. O projeto de lei, em análise, cumpre o disposto do parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, apresentado no prazo determinado pelo artigo 3º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do Município de Pereiras, emenda 22/2017, a propositura, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme determinados pelo artigo 4º, parágrafos 1º, 2º e 3º deste diploma legal, estando ademais em consonância com a Lei número 1052/2017, de 8 de setembro de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2018-2021, pela constitucionalidade e legalidade. 3. Aspectos de mérito. O exame do projeto e seus anexos e as informações obtidas na audiência pública realizada com representantes do Poder Executivo no dia 30 de novembro de 2021 evidenciam que a peça vem ao encontro de uma gestão responsável dos recursos públicos ao estabelecer as metas de receitas, despesas, resultados primário e nominal e montante da dívida pública. Ressaltamos, nesse contexto, para a elaboração da proposta orçamentária do município de Pereiras para 2022, as seguintes orientações gerais. 1. Participação da sociedade. 2. Responsabilidade na gestão fiscal. 3. Desenvolvimento econômico e social visando a redução das desigualdades. 4. Eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos, em especial nas ações de serviços de saúde, de educação, de transporte, moradia e assistência social. 5. Ação planejada, descentralizada e transparente. 6. Articulação, cooperação e parceria com a União, o Estado e a iniciativa privada. 7. Acesso e oportunidades iguais para toda a sociedade. 8. Preservação do meio ambiente, incentivo à agricultura familiar, apoio à produção orgânica e destinação adequada dos resíduos sólidos, preservação do patrimônio histórico, material e imaterial e das manifestações culturais. 9. Resgate da cidadania nos territórios mais vulneráveis. Precisa ler esse anexo aqui também? Não? É, né? Podem dar considerações finais.
Considerações finais. Ante o exposto do ponto de vista de constitucionalidade e boa técnica legislativa, após observadas as técnicas aplicadas previstas, a contabilidade opina pela viabilidade técnica desta proposição. Em vista dos pareceres do TSE, esta casa, com o objetivo de sanar estas falhas, vem fazendo um estudo detalhado das peças para sanar tais apontamentos, rogando ao Executivo que faça as correções necessárias para a aprovação do projeto de lei em epígrafe. No que tange ao mérito, a contabilidade e controle interno desta casa ressalvam que não caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar os anexos e a viabilidade ou não da sua aprovação, respeitando-se as formalidades legais e regimentais vigentes evidenciados no parecer jurídico do objeto. Pereiras, 1 de dezembro de 2021, Elmo Esteves de Souza Júnior. Leitura do parecer do relator referente ao LOA 2022. Parecer relator das comissões de tributação, finanças e orçamentos, referente a projetos de lei do Executivo 51/2021, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências, LOA 2022. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, a qual estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. O projeto em tela foi lido em plenário durante a 23ª sessão ordinária realizada no dia 3 de novembro de 2021. Esclarecemos que o projeto vai ser analisado por esta comissão sob aspectos financeiros e orçamentários em obediência ao disposto no artigo 70, parágrafo 2º do Regimento Interno. Além disso, o projeto, ora analisado, foi apresentado dentro do prazo previsto nas disposições transitórias do artigo 3º, inciso 3 da Lei Orgânica Municipal. Além de atender os dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, o projeto em tela apresenta os anexos exigidos pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale ressaltar que todos os trâmites foram seguidos de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, inclusive a realização de audiência pública com base no inciso 1, parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 101/200, para apresentação, avaliação e discussão do presente projeto junto à população pereirense. Ressalta-se ainda, conforme determinado em lei vigente, que o presente projeto ficou à disposição da população e dos senhores vereadores para apresentação de emendas. Sendo assim, o projeto recebeu as emendas impositivas dos senhores vereadores tempestivamente, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 117 da Lei Orgânica Municipal. Cabe destacar ainda que, além de indicar os recursos, não poderão reduzir recursos que afetem os dispositivos acima citados. Deste modo, afirma-se que a apresentação de emendas parlamentares em projetos de lei cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo é possível, desde que estas não desfigurem ou desnaturem a proposta inicial. Desta forma, ressalta-se que as emendas deverão ser apresentadas de forma clara, objetiva, com a justificativa de apresentação da mesma e ainda com todos os dados propostos pelo anexo de programas da LOA. No que tange a questão da titularidade de propor as emendas, entende-se cabível a proposição dos vereadores com o intuito de emendar o projeto que institui a lei orçamentária, desde que respeitados os orçamentos e formalidades legais para que assim possam ser viabilizadas. Não há, portanto, nenhuma proibição em nível de competência na proposição de emendas. Foram apresentadas as emendas impositivas de autoria individual e também algumas de autoria conjunta, as quais foram anexadas ao projeto de lei em questão. Na análise das emendas, observou-se que as proposições seguiram a forma normal de apresentação e tramitação. Portanto,
Este relator emite parecer favorável pela aprovação das emendas impositivas. Por fim, a proposta apresentada encontra amparo legal e foi proposta dentro das normas técnicas que cabe aqui analisar e, não havendo óbices à sua aprovação, encontra-se em total condições de ser votada em plenário. É o parecer favorável. Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2021, João Vitor de Camargo, relator. Obrigado, vereador. Algum vereador quer fazer uso da palavra referente ao parecer do relator? Presidente, eu gostaria de fazer uma observação sobre o requerimento na hora da votação. O vereador João Vitor não se manifestou, ao meu ver. Eu acho que ficou até gravado isso aí. E o senhor deu o voto para ele. Pode repetir o voto, João, por favor? Tranquilo, sou contra. Mas pode isso, Elmo? Depois de ter lido tudo? Não, mas primeiro eu quis entender o que está... Não, tudo bem. Os vereadores a favor permaneçam como se encontra, e os contra que se manifestam. Só o presidente se manifestou. Primeiro vou... Primeiro, eu tentei entender o requerimento. Primeira coisa que eu tentei entender o requerimento. Na hora que foi lido, eu procurei saber primeiro para ver o que eu ia responder. Apenas isso. Sim, mas eu não vi manifestação do voto, então... O único que votou contra, que eu vi, foi o presidente. Mas o meu voto é contra. Não, tudo bem, agora o seu voto é contra. Agora que você está falando... Vereador que não, Djalma, mas a minha fala vereador que vale. Djalma, o senhor fez um requerimento... Desculpa. O senhor fez um requerimento no dia 6 de dezembro, hoje, Sim. na hora da reunião. Sim. O protocolo, se eu estiver enganado aqui, Thalita, você me corrija, do parecer jurídico, ele foi dia 5 de novembro. Sim. Do parecer do contábil, foi dia 1º de dezembro. Sim. Dia 30 de novembro, nós tivemos audiência pública. Eu acredito que o senhor estava presente na audiência pública. Sim. Então, aí o senhor faz um requerimento dia 6, pedindo mais tempo para avaliar. Aí o senhor questiona o voto do relator, cujo, só se ele não apertou o botão lá, mas que ele falou. E eu depois falei o resultado da votação. Eu peço um pouquinho mais de transparência do nobre vereador, porque senão dá licença um pouquinho, depois o senhor fala, porque senão fica parecendo que todo mundo aqui faz coisa errada e só o senhor faz coisa certa. E nessa comissão aqui eu não vou aceitar. Desculpa, vereador, mas eu não vou aceitar. O senhor está colocando em xeque o voto do relator. Por que a hora que eu falei da votação o senhor não questionou? Por favor, vereador. Eu só falei do voto porque eu não vi, entendeu? Por isso que eu estou falando, mas ficou gravado lá. E outra coisa, presidente, o projeto estava nas comissões, o presidente da Câmara veio, retirou e colocou o projeto de novo, entendeu? Vocês sabem que vocês estão votando? Em primeiro lugar, a desconvocação foi por... Tem como pegar, por favor? Não, beleza. É que eu estou falando que eu não vi, entendeu? Mas se ele falou, tudo bem. Só deixa eu concluir uma coisa, porque o pessoal está assistindo, está acompanhando a sessão aqui. O que vale eu estar aqui nas comissões? O que vale se eu der a minha palavra e depois o que eu falo, por exemplo, o vereador não falou ou falou, eu estou dando a minha palavra que eu fui contra. Acabei de explicar aqui. Que eu apenas no momento da votação, eu estava procurando entender referente ao requerimento. Apenas isso. Eu não estou aqui para seguir ao ponto de vista tanto do presidente quanto o seu. É o meu ponto de vista e o que vale é a minha palavra. O que vale é a minha palavra. Bom, ficou confirmado pelo operador da gravação, o Elmo, que é o contador da Câmara, que o microfone do João estava desligado, mas na gravação dá para se ouvir. E volto a repetir, na hora que eu falo o resultado da votação do requerimento,
o senhor poderia ter se manifestado. Eu vou ler agora aqui a desconvocação da terceira reunião conjunta das comissões permanentes. Excelentíssimos senhores, venho pelo presente comunicar a decisão de desconvocar a reunião das comissões agendada para o dia 1º de dezembro, a ser realizada no dia 1º de dezembro de 2021, às 18h30, no prédio da Câmara Municipal de Pereiras, para apreciação da seguinte matéria: Projeto de Lei Executivo 51/2021, estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro 2022 e dá outras providências. LOA e seus pareceres, tendo em vista o projeto de lei em comento ainda não ter recebido parecer técnico contábil. Assim que possível, será convocada a reunião acima mencionada, com a mesma ordem dos trabalhos, a qual será divulgada. Está assinada, com os melhores cumprimentos, Roberto Luiz Silveira, presidente, Simone Aparecida Ramos de Toledo Maza, primeira secretária, Verônica Cristina Adriano, segunda secretária, Adair Tristão, Ângelo Aparecido Batista, Antônio Luciano de Carvalho, Argemiro da Silva Marques Neto, Djalma Lúcio Gouveia e João Vitor de Camargo. Assinado por todos os vereadores, aonde a justificativa da desconvocação era por ainda não ter tido o parecer contábil, que hoje se encontra na mesa. Então, vereador, mais ainda que o seu requerimento não procede. Dando sequência ao trabalho, está em votação o parecer do relator referente ao projeto de lei do Executivo 51/2021. Os vereadores a favor permaneçam como se encontram e os contra que se manifestem. Está aprovado por 2 votos a 1. Faremos agora um exercício para a emissão do parecer final da comissão.
Retornando aos trabalhos. Leitura do parecer final da comissão referente ao projeto em comento. Parecer Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos. Referente projeto de lei do Executivo 51 de 2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Pereiras para o exercício financeiro de 2022 e das outras providências. Os demonstrativos elencados pelo projeto objetivam dar uma melhor visão em relação à composição das receitas e despesas previstas e arrecadadas no orçamento de 2021, comparados com as previsões dos mesmos para 2022 e ainda demonstram o atendimento legal na previsão de percentuais de aplicação em relação ao ensino, saúde, gastos com o pessoal e Fundeb e outras demonstrações que julgados ser necessárias em relação à proposta orçamentária para 2022. Em análise ao parecer jurídico emitido pela douta procuradora desta Casa Legislativa, quanto ao aspecto técnico-legislativo, a mesma opina pela aptidão da presente propositura, pois obedece aos ditames da Constituição da República, estando adequado à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei Federal número 4.320/64 e na Lei Orgânica do Município no que tange às regras de finanças públicas. Do mesmo modo, pelo exame do projeto e seus anexos realizados pelo contador desta edilidade, através do parecer financeiro, também opinou pela viabilidade técnica contábil da referida proposição. Conclusão. Por fim, nos manifestamos favoravelmente à tramitação deste projeto de lei, respeitando a autonomia que a administração municipal possui para a plena execução orçamentária, através de gestão e planejamento de seu programa de governo, amparado pelas normas vigentes que regem os princípios da administração pública. Este é o parecer em conjunto, Sala das Sessões, Plenário, Vereador Custódio Tomazella, Câmara Municipal de Pereiras, 6 de dezembro de 2021. Argemiro da Silva Marques Neto, presidente, João Vitor de Camargo, relator. Obrigado, vereador. Nada mais havendo para tratar, está encerrada a reunião.